Olá, turma! Aqui quem fala é a professora Lidiane, de Produção Textual. Vamos dar continuidade ao nosso bimestre hoje? Então vamos lá. Nas nossas últimas aulas, trabalhamos o conceito e a classificação de gêneros textuais e tipologias textuais. Na aula de hoje, eu trouxe uma apresentação para vocês para a gente fazer uma revisão a respeito das tipologias textuais. Vamos lá? Só baixar aqui para a gente visualizar melhor. Vamos lá. Então, quais são os objetivos que nós temos na aula de hoje? Eles são dois. Primeiro, vocês vão ter que identificar. Vocês têm que ver aquela tipologia dentro do texto e saber qual delas é. Já que hoje também vamos ver a classificação e também vamos ver a diferenciação. Muito bem, vamos para o nosso roteiro. Então, hoje, a gente vai ver o conceito de tipologia textual, a sua classificação. Nós também vamos ver a diferenciação entre tipologia e gênero, já que isso é muito importante para que a gente consiga identificar e diferenciar determinados tipos e gêneros textuais. E também vamos fazer uma aplicação, uma pequena atividade no final desse vídeo. Gente, o que são tipologias textuais? Vocês lembram que nas nossas aulas nós vimos que é o modo como nós organizamos o nosso discurso. Então, ao falar em tipologia textual, a gente está querendo dizer o quê? É a maneira como o texto está organizado, é o modo como o texto está organizado. A maneira que eu organizo o texto vai mostrar para mim se eu usei ou não determinada tipologia. Por quê? Porque a tipologia é a sequência discursiva que está lá. Eu consigo identificar partes dentro do texto, trechos dentro do texto, que têm características peculiares, específicas. É daí que vem o conceito de tipologia, um tipo, né? É um trecho dentro do texto. São partes do texto resumindo mais ainda, é como o texto se apresenta. Vamos para a classificação das tipologias textuais. Lembrando, gêneros textuais, uma das principais diferenças em relação às tipologias é a classificação. Em tipologias, nós temos 6 classificações. Eram 5, agora são 6. Né? Então, vamos lá. Nós temos a descrição, a narração, a argumentação, a exposição, a tipologia conhecida como dialogal ou conversacional e a injunção ou instrução. Vamos ver uma por uma? Vamos começar pela descrição. Então, olha, quais são os 3 fatores que caracterizam uma descrição? Lembre, a gente já viu isso em sala, então é apenas revisão para vocês. Lembrem dos exemplos que nós utilizamos em sala de aula. Então, olha, quando eu estou enumerando características de alguém, isso tem a ver com descrição. Quando essa enumeração ela é estática, parada, sem mudança, sem movimento, sem processo, ela é uma descrição. E se essa caracterização, não é, de uma imagem, de um sentimento, de algo, qualquer que seja, é baseada apenas na observação e relato, a gente vai chamar isso de descrição. Trouxe um exemplo aí para vocês. Sentada na cadeira está a estudante de 16 a 17 anos, magra e de estatura um pouco acima da média. Perceberam que não houve nessa construção, nesse trecho, nessa sequência discursiva, algo que a gente consiga imaginar movimento. Então, é muito comum as pessoas confundirem descrição e narração. Por quê? Porque, logicamente, as tipologias, como são sequências, como são partes de texto, então, para se compor um texto como um todo, eu vou ter presente várias tipologias. Ok? E aí, o que vai acontecer? Como é que a gente vai saber que tipologia vai estar lá no texto? A gente tem que observar os fatores e as características de cada tipologia. No nosso caso, agora, é uma descrição. Descrição, resumindo, é uma enumeração de características, é uma apresentação estática de alguma coisa e é baseada na observação. Vamos para a próxima? Vamos para a narração. Né? Agora há pouco eu falei para vocês que descrição e narração às vezes são confundidos porque geralmente elas andam juntas, né?
Então vamos lá. Em relação à narração, a narração ela tem uma essência, é da natureza da narração, pelo próprio nome, pela própria construção da palavra, do conceito, do significado, que ela tem a ver com ações no tempo e no espaço. Então, a narração, você tem que ter os elementos da narrativa, personagens, a complicação, o enredo, o clímax, o lugar, não é? Então, a narração, ela vai se diferenciar da descrição por esse processo, essa passagem de tempo. Lembrando que as formas verbais também vão passar essa informação para a gente, vão dar ideias de movimento, vão dar ideias de progressão. Outra característica da tipologia narrativa é que ela é um processo dinâmico, diferentemente da descritiva, que é um processo estático. Então, se eu dou como exemplo, Maria caiu, você não imagina Maria no chão, você imagina Maria caindo. Então, eu digo assim, eu bocejei. Então, você imagina o quê, Maria? Alguém abrindo a boca em movimento. Então, essa é outra característica marcante da narração. E mais uma. Então, a narração é a tipologia predominante na maioria dos textos literários, nas narrativas, porque ela tem a ver com contar uma história. Lembrando também que as tipologias, elas não estão pré-determinadas a determinados gêneros textuais. Eu posso ter muito bem descrição dentro de um texto jornalístico, descrição dentro de um romance, eu posso ter narração dentro de uma notícia, eu posso ter narração e vou ter dentro de um romance, porque é característico da esfera literária. Tem um exemplo aí, os livros caíram no chão, então é um processo, é uma ação, é isso que caracteriza a narração. Vamos para o próximo? A argumentação, gosto muito. Na verdade, esse vai ser nosso carro-chefe no próximo e no último ano de vocês aqui na escola. Porque é a partir da argumentação que vocês vão começar a escrever a maioria dos gêneros textuais que vocês irão utilizar na graduação, nos processos de vestibular, de concurso e, na verdade, dentro das próprias profissões de vocês. E por que não falar? Até uma maneira de vocês melhorarem o discurso de vocês. Então, essa sequência discursiva, essa tipologia textual, a argumentação, ela é fundamental nas nossas aulas, ok? Então, vamos ver características da argumentação? Primeiro, a argumentação tem a ver com posicionamento ideológico, um posicionamento de uma ideia. É aquilo que alguém quer defender. Então, ela requer estratégias de convencimento, porque tem a ver com a escolha de um ponto de vista. Então, observem, a gente viu descrição, viu narração, está vendo argumentação. Não há como as características intrínsecas de cada uma fazer com que nós, dentro de um texto, confundamos. Então, dentro de um texto, eu posso ter muito bem apresentada mais de uma tipologia textual. Vamos lá para o exemplo que está aí. Deixa eu só tirar minha imagem daqui para ver se dá para a gente visualizar melhor aí o exemplo. A melhor técnica de estudo é aquela que funciona para você. Então, olha, lembrem que quando a gente trabalhou essa ideia de argumentação, a gente convencionou adotar o princípio de que a argumentação não tem a ver com certo ou errado. A argumentação tem a ver com concordo ou não concordo. Então, um ponto de vista, um posicionamento de alguém tem a ver com você observar a visão daquela pessoa a respeito de um fato. Isto é argumentação. Vocês não se preocupem, porque durante os anos na escola Comé, o ensino médio, a gente dá muito valor a todas as tipologias e com mais apreço à argumentação. Vamos para mais uma. Então, vamos lá, deixa eu clicar aqui. Pronto. A dialogal ou conversacional. Essa tipologia ela é um pouco mais fluida, um pouco mais fácil de ser identificada, porque tem a ver com mudança de interlocutor. Então, vamos para as características que eu elenquei a respeito da tipologia conversacional ou dialogal. Primeiro, ela está presente em situações de comunicação. É preciso que tenha diálogo, mudança de turno. Depois, tem a ver com mudança de interlocutores e ela, geralmente, ela é apresentada mais na presença do discurso direto, né? A gente usa travessão, a gente usa aspas, a gente usa dois pontos. Então, o discurso direto é uma maneira mais explícita de se apresentar essa tipologia. Trouxe um exemplo aí para vocês. Alô? Alô?
É a Maria quem fala? É a Ana. Então a gente percebe claramente por meio da questão da pontuação que está aí, né, dos sinais gráficos e da mudança de interlocutor, que isso é um diálogo, que isso é uma conversa, são pessoas falando. Essa é a tipologia dialogal ou conversacional. Lembrando, tipologias são sequências discursivas. Vocês estão percebendo que nós poderemos, dentro de um mesmo texto, possuir todas elas. Vamos para mais uma? Agora vamos para a exposição. Muito importante também. Lembrando que o nosso Enem e os nossos vestibulares locais adotam a tipologia, as tipologias como predominante nos textos, expositiva argumentativa ou dissertativa argumentativa. Ok? Vamos lá. O que a gente entende por exposição, né? Mostrar, expor alguma coisa. Então, geralmente a exposição ela está associada à informação. Ela está associada a uma explicação. Ela não tem posicionamento. Né? Eu coloquei entre aspas aí porque se a gente pensar direitinho, existem muitos textos expositivos que sim, eles têm um certo posicionamento de acordo com a seleção vocabular que nós fazemos. Então, a gente tem que pensar que exposição ela não tem um posicionamento explícito, ela não tem um posicionamento claro. Ok? Então, vamos lá. A respeito da exposição e da argumentação, eu quero fazer uma ressalva. Lembrando, descrição e narração não são a mesma coisa, se confundem, andam em associação, mas não são a mesma coisa. Assim como argumentação e exposição. Muitos alunos chegam nos vestibulares e fazem redação que deveriam trabalhar a argumentação e a exposição e trabalham somente a exposição. Isso é um problema. Por quê? Porque a exposição ela é necessária para que você consiga, através dela, argumentar dentro do seu texto. A exposição é quando a gente consegue relatar um fato, quando a gente consegue explicar alguma coisa, mas essa explicação ela não está impregnada nem carregada de juízo de valor, nem de um ponto de vista, né? Ela é impessoal. Então, a exposição ela está presente na maioria dos textos jornalísticos, né? Na notícia, na reportagem nem tanto, na notícia mais do que na reportagem. E aí eu trouxe um exemplo para vocês. A pandemia que ocorre em 2020 começou na Ásia. Vocês lembram quando eu falei agora há pouco em argumentação, que a argumentação nós convencionamos em sala que tem a ver com o conceito de concordar e não concordar. Para a exposição, a gente vai fazer o seguinte. Na exposição, como ela trabalha com informação, com o campo do real, com o fato, então a gente vai concordar em que nela a gente pode associar a ideia de certo ou errado. Por quê? Porque dentro do conceito da tipologia expositiva, a gente pode falar de comprovação. Eu posso comprovar, prove para mim que está certo, prove para mim que está errado. Isso não ocorre com a argumentação, ok? E aí vamos para a nossa última tipologia a ser revisada, que é a injunção ou instrução. Gente, a gente quando escuta a injunção até nem não domina tanto o sentido nem o conceito de imediato. Mas quando a gente vê instrução, a gente já começa a pensar algo a respeito. Então, o que esta tipologia tem como característica? Bora lá. Primeiro, ela orienta o passo a passo, né? Um processo passo a passo. Então, onde é que a gente vai encontrar sequências injuntivas? Não é? Onde a gente vai encontrar? Em receita, em manual, em edital, né? Em textos que procuram, dentro dele, ter trechos de orientação. Então, aqueles textos que trabalham com normas, que trabalham com regras, né? E a gente encontra algumas marcas de comando, como verbos no imperativo, e uma conversa muito mais direta com o receptor, com o leitor do próprio texto. Trouxe um exemplo aí para vocês. Então, olha, caso queira solicitar a segunda chamada, dirija-se à secretaria e preencha a ficha. Então, observe que eu estou falando com alguém. Então, esse falar com alguém de forma mais direta, observe o que eu estou fazendo. Eu estou falando com essa pessoa, mas eu estou orientando a se fazer isso. Então, em relação a você querer fazer uma segunda chamada, é isso que você vai ter que fazer. Vamos fazer uma revisão, uma aplicação no material de vocês. No livro integrado, na página 37, tem
um panfleto, é o gênero textual panfleto. Nesse panfleto, ele selecionou sequências, partes, né, do texto para nos mostrar onde se localizam as tipologias textuais. Observem aí, deixa eu pegar um trecho aqui embaixo para a gente visualizar. Acompanhe a seta, por favor. O mosquito da dengue se desenvolve em uma semana. Certo ou errado? Se for certo, eu tenho como provar. Se for errado, eu também tenho como provar. Logo, essa tipologia, ela se caracteriza como sendo o quê? Uma sequência expositiva ou explicativa. Lembrem daquelas características que nós lançamos lá. É uma informação, é uma explicação a respeito de algo e não tem um posicionamento explícito, um posicionamento muito claro. Em seguida, eliminando os focos, você impede a reprodução dos mosquitos. Por isso, deixe o agente de endemias entrar e mantenha a sua casa livre da dengue. Então, observa que ele até fez outra sequência aqui. Essa sequência aí a de baixo, se você tiver sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos ou dor no corpo, procure a unidade de saúde mais próxima. A dengue mata e nós não queremos que você morra. Então, aqui existe um posicionamento. Além de um posicionamento, existe a defesa de um ponto de vista. A defesa é uma escolha de um ponto de vista, baseado em o quê? Baseado em um fato da realidade. Logo, se a gente pensar direito, a argumentação ela tem como alicerce um fato, né? Um dado, uma explicação, um dado expositivo. Por isso que é muito importante, e na maioria dos gêneros textuais que procuram avaliar nossa capacidade de interpretação das informações do mundo, na nossa leitura de mundo, elas associam bastante a exposição com a argumentação. Só que antes desse texto, ele coloca aqui, ó, fique atento. Então, ó, verbo no imperativo, falando diretamente com o leitor do texto, estamos falando de injunção, né? Observem que dentro desse trecho aqui, deixa eu pegar aqui a seta, eu tenho parte expositiva, parte argumentativa, parte injuntiva. Deu para perceber? Aqui acima em azul, ele fez uma descrição. Como é que eu sei que isso aqui é uma descrição? Olha o que ele coloca. Lixos irrecicláveis descartados de forma a não acumular água. Baldes, garrafas e recipientes que acumulam águas virados com a boca para baixo. Eu não estou vendo passagem de tempo. Isso é uma descrição, isso é uma questão que está estática e eu estou observando e fazendo o quê? E fazendo o levantamento daquilo que está ali. Então, a sequência textual descritiva, ela tem a ver com nós fazermos um levantamento de características de algo, de informações relevantes a respeito de algo que está como um retrato, algo que está parado. Eu não imagino movimento, eu não imagino sequência textual. Diferentemente do que ocorre com a sequência narrativa, em que ocorre o quê? Ocorre uma passagem de tempo. Pronto. Mudei de lugar para a gente fazer uma observação agora aqui. Vamos fazer uma diferenciação do que vem a ser gênero, do que vem a ser tipologia, para aqueles que ainda não entenderam bem durante o percurso das aulas, ok? A gente está fazendo uma revisão de tipologia e agora há pouco eu falei a respeito do gênero panfleto. Por que o panfleto é um gênero textual? Então, olha, o gênero textual ele tem uma função social. O panfleto existiu por uma necessidade social. Então, o gênero textual, ele tem a ver com a sociedade precisar de uma maneira de se comunicar, de expor comunicação com determinadas características. Então, o gênero textual, ele é uma necessidade comunicativa. Observa aí, ó, ele tem uma função social e ele tem uma necessidade comunicativa. A quantidade, a classificação dos gêneros textuais, quantos são? A gente trabalhou 6 tipologias, né? Pegando a maioria das nomenclaturas, das abordagens aí a respeito de tipologia. Então, em relação ao gênero, existe essa limitação? Existem X gêneros? Não. Então, os gêneros, como são a necessidade comunicativa, eles são ilimitados. Eles surgem, eles deixaram de surgir e eles surgirão. Vou dar um exemplo. Não existe e-mail, existe e-mail. Existia a carta. Hoje a carta não é um gênero tão usado como era antigamente.
E aí existem vários tipos de carta, e não somente aquela carta que existia antigamente. Existem outros tipos de gêneros textuais que vão existir que a gente nem tem conhecimento ainda. Logo, como ele é voltando a falar, uma necessidade comunicativa, não tem como contabilizar. Observem que todo gênero tem 3 pontos a serem destacados. É aí que eu faço a maior diferenciação entre gênero e tipologia. Os gêneros são grupos de textos que têm em comum uma estrutura específica, um conteúdo específico e um suporte ou um lugar de publicação específico. Agora vamos ver a tipologia e a gente vai fazer uma comparação. Quando eu falei que o gênero tem uma função social, a tipologia ela não tem. Ela não é uma necessidade comunicativa, ela é uma necessidade discursiva. Então, a tipologia tem a ver com a necessidade dentro do texto, ela é intratextual, enquanto os gêneros têm uma necessidade, uma existência baseada no quê? Numa questão extratextual. Nós falamos também que o gênero ele tem incontáveis gêneros, né? Incontáveis classificações. E a respeito das tipologias, nós acabamos de ver por meio da revisão que elas são limitadas. Em relação às características das tipologias, nós sabemos que elas são sequências, que dentro de um mesmo texto eu posso encontrar várias tipologias, e aí vem uma questão importante. Dentro de um mesmo texto, eu posso ter várias tipologias. Mas o que é que vai me fazer dizer que aquele texto ele é narrativo, ou que aquele texto ele é expositivo? Porque a gente pode falar assim. E aí é o ponto que a gente confunde gênero e tipologia. Se eu digo assim, romance e digo narração, eu estou falando o gênero romance e a tipologia narrativa. Para não confundir, a gente usa um termo chamado predominância. Outra característica, eu posso ter dentro dos gêneros tipologias. Então, eu não vou ter dentro da tipologia narrativa a tipologia injuntiva, a tipologia descritiva. Eu vou ter sequência expositiva, aí depois vem a narrativa, aí depois vem a injuntiva, a nível de exemplo. Mas eu não posso ter dentro de uma tipologia outra tipologia, mas dentro do gênero eu posso. Porque o gênero ele é composto de partes de texto. Ele tem uma estrutura, ele tem um conteúdo e tem um suporte específico. Mas esse texto que é formado, ele é feito de sequências textuais. Então, dentro de um mesmo gênero textual, eu posso ter várias tipologias. Qual é a tipologia predominante no romance? Geralmente vai ser o quê? Vai ser a narração. Qual é a tipologia predominante numa notícia? Geralmente vai ser o quê? A exposição. Após essa revisão da aula de hoje, vocês façam as atividades que foram passadas para vocês. Eu vou deixar link no positivo 1 dessa aula, de outras atividades, dos nossos próximos assuntos a serem revisados, para que a gente dê continuidade, se Deus quiser, ao nosso bimestre. Então eu fico por aqui, beijo para vocês, um abraço.